Oi pessoal, professor Russo, vamos então para a nossa aula de Geografia, turma 301, módulo 9. Nós estamos na sua página 187 e vamos então falar sobre China. China, desde as condições econômicas atuais até as subdivisões internas da China. Vamos lá então. China atual, então, desequilíbrio comercial, crise internacional, subdivisões internas, pontos interessantes desse capítulo. Para a gente pensar, né? Temos aqui um grande vaso, China, temos aqui a União Europeia, né? A economia da União Europeia, e aqui tem então uma mulher, talvez a Angela Merkel, né? Com a saia aqui da União Europeia, irrigando aqui uma planta com euros. E todo esse dinheiro acaba indo para a China. E a China tem aqui um vasto jardim bastante florido, e aqui tem uma planta carnívora. Então, uma imagem bastante emblemática do poderio que a própria Europa e Estados Unidos têm, do medo, né, do poderio econômico da China. Para a gente localizar a China, então, nós temos primeiro essa linha vermelha, que mostra então a linha do Equador. A China está totalmente no hemisfério norte. Temos aqui o Trópico de Câncer, que corta aqui o sul da China, e mais ao sul o Trópico de Capricórnio. Então a China está totalmente no hemisfério norte, cruzada aqui ao sul pelo Trópico então de Câncer, e tem um clima totalmente então temperado na sua maior parte, e com uma breve porção sul subtropical. Temos então aqui a China atual, né? Propriedade privada e estatal de igual direitos. Desde que a China ela optou por uma versão externa capitalista, mas interna ela é fechada, uma economia fechada, então é um capitalismo de Estado, assim como costuma ser chamado. A China, então, ela aprovou que as propriedades privadas têm o mesmo direito da propriedade estatal. Que então aqui começa a se abrir a ideia de propriedades privadas a partir de 2008 com mais intensidade na China. Os direitos trabalhistas, a partir da crise de 2008, começaram então a ser bastante empregados na China, onde os trabalhadores então passam a ter mais atenção, mais valorização salarial, e com isso aumentar o próprio consumo. As indústrias que chegarem para trabalhar na China, elas não conseguem estabelecer monopólios. Então a China ela quer ter o controle sobre as empresas e também as fusões que as empresas tendem a fazer no seu país. Então o controle do Estado ainda é forte na China. E a China possui um dos grandes acúmulos de riqueza internacional. A área capitalista na China, ela resume-se a uma área mais litorânea, cidades litorânicas, enquanto o interior ainda se mantém bastante fechado. Quando se fala de reservas econômicas, esse gráfico é de 2011, já mostrava que a China ela tinha muitas reservas econômicas. O Brasil tem uma reserva econômica na ordem de 374 bilhões de dólares, e na nossa crise econômica já se utilizou quase 54 bilhões de dólares para acalmar a economia, que não está funcionando. A China ela é o país que mais tem reservas econômicas do mundo. Ela faz com que seu custo de fabricação seja muito baixo. Com isso, ela consegue vender para o mundo inteiro. Claro que nesse momento de coronavírus há problemas aí, mas
ela consegue vender para o mundo inteiro. Faz com que haja um superávit primário muito grande. Sobrando dinheiro, ela compra moedas internacionais. Compra dólar, compra euro, compra todos os tipos de moedas. Então pode flutuar a economia positiva ou negativa. A China, ela tem suporte econômico. A China também tenta implantar desde 2003 o que se chama de nova rota da seda, ou seja, uma nova organização econômica da China, onde ela consegue conectar diversos países no mundo inteiro. Mais de 40 países já deram a intenção de fazer parte dessa nova estratégia comercial de integração econômica entre os países, talvez um novo modelo de globalização esteja surgindo. Então, a China, ela conecta países e está construindo estradas, pontes, portos, aeroportos, túneis, locais de armazenagem de alimentos, de produtos, está conectando então mais de 40 países no mundo inteiro e impondo a sua moeda, o yuan, que está fortemente tentando concorrer com a influência do dólar, com a influência do euro, daí as desavenças poderosas entre Estados Unidos e a China. A China, ela necessita de muito combustível e nessa parte aqui, litorânea, frente à China, existem então as ilhas chamadas de Senkaku. Temos aqui Taiwan, que é essa grande ilha aqui, Taiwan, e próximo a Taiwan então tem as ilhas Senkaku. E foi descoberto recentemente uma quantidade gigante de petróleo nessa área até próximo ao Japão. O Japão alega, através dessa linha, que toda essa região pertence ao Japão. A China não aceita essa alegação e afirma que desde esse traçado, toda essa região pertence à China. Então existe uma desavença muito grande pela possibilidade de extração de petróleo de grande profundidade nas ilhas Senkaku, próximos então ao litoral da China. Quando falamos em regiões geoeconômicas da China, podemos então dividir em Xinjiang, Mongólia Interior, Tibete, a República da China e a Manchúria, mais ao norte. Cada uma delas tem características. Xinjiang, por exemplo, nessa porção aqui mais a oeste, planalto árido, vazio demográfico, petróleo, muitas indústrias estratégicas, por exemplo, de aviação, indústria nuclear, bombas nucleares, aviões de guerra. Produz também algodão irrigado nessa região. Então é uma região bastante árida mesmo. Existe lá pouca gente nessa região. Já na Mongólia Interior, é uma área de planalto seco nessa região. E por ser planalto seco, também é um vazio demográfico. Mas se faz agricultura do trigo nessa região. O Tibete é a região mais elevada dessa região. Montanhas recentes, montanhas então que apresentam tremores de terra. O clima é seco devido a essas altitudes e desenvolve-se um pastoreio nômade nessa região. O Tibete, ele foi anexado pela China em 1950 e os tibetanos até hoje tentam reverter essa possessão chinesa. A China do Leste, seria então essa grande parcela da China, é uma área de planície e o clima é monsônico, ou seja, 6 meses de muita chuva e 6 meses de seca. Tem florestas muito exuberantes nessa região, ainda mais próximo ao litoral. É um formigueiro humano. Aqui nessa região nós temos mais de 1 bilhão de pessoas. Arroz é a agricultura mais comum nessa região. Também plantam chá. Solos aluviais, ou seja, os solos não são originários dessa região, eles são trazidos
pelos grandes ventos e pelos rios de longas distâncias. Nessa região está a indústria têxtil e também a indústria alimentícia. A Manchúria, que é essa região mais ao norte aqui, é uma região de planície, uma região baixa. Climas temperados, clássicos, primavera, verão, outono, inverno, rigoroso. Formigueiro humano também, aqui existe muita gente nessa porção próxima ao litoral. Solos de loess são solos amarelos, muito férteis, trazidos pelo vento. Existe mineração de ferro nessa região, mineração de carvão, derretendo o ferro, tungstênio, antimônio e indústrias em geral. A área de mineração leva peças para a área de Xinjiang, que é onde existe aqui então a indústria bélica, a indústria de guerra da China. Então, pessoal, falamos então nesse breve capítulo sobre a China, sobre a sua posição econômica atual. É o país que tem a maior população do mundo, 1.433 bilhões de habitantes, seguido pela Índia com 1.366 bilhões de habitantes, depois Estados Unidos com 329 milhões de habitantes. Então nós temos aí a Indonésia com 262, depois nós temos o Paquistão, 216, e depois então o Brasil com 211 milhões de habitantes. China é uma parceira econômica internacional que sofre nesse momento com o coronavírus, assim como os demais países do mundo. Nos falamos na nossa próxima aula. É isso aí.